Bom dia. Vamos trabalhar hoje com coordenadas do baricentro de um triângulo, que é uma consequência da fórmula do ponto médio de um segmento de reta. Bem, para a gente trabalhar com o baricentro, primeiro vamos ver, uma definição essencial, que é o de mediana de um triângulo, certo? Como todos vocês sabem, um triângulo é um polígono de três lados. E o que é uma mediana de um triângulo? É um segmento de reta que tem como extremidades o vértice de um triângulo e o ponto médio do lado oposto ao vértice. Por exemplo, esse segmento aqui, por exemplo, que sai do ponto C, que é o vértice de um triângulo, e vai até o ponto N, que é o ponto médio do lado AB, esse segmento aqui, é uma mediana, certo? Do mesmo modo que o segmento que vai de A até o ponto M, que é o ponto médio do lado BC, é outra mediana. E esse segmento aqui, que sai do vértice B e vai até o ponto P, que é ponto médio do lado AC, também é uma mediana, certo? Então, cada triângulo ele tem três medianas, certo? Pode-se provar, que eu não vou fazer isso aqui, pois não é objetivo da aula, que pode provar que as três medianas de um triângulo sempre se intersectam em um único ponto. E esse ponto aqui, o ponto G, que é o ponto de interseção das três medianas do triângulo, é o que a gente chama de baricentro do triângulo, que geralmente nós representamos pela letra G. Esse G ele vem de gravidade, certo? Já que o baricentro ele tem uma propriedade bem interessante. O baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Ou seja, todo o peso do triângulo ele se distribui de forma igual no baricentro. Uma experiência que vocês podem fazer em casa, caso queiram, é recortar um triângulo de papelão e traçar com caneta e régua bem direitinho, as medianas e determinar o baricentro. Vocês vão conseguir equilibrar, esse triângulo na ponta de uma caneta em cima do baricentro, certo? O nosso objetivo da aula de hoje é encontrar uma fórmula que determine as coordenadas do baricentro em função das coordenadas dos vértices do triângulo, certo? Para isso, nós vamos usar a seguinte propriedade, que é essa aqui, O baricentro do triângulo divide cada uma das suas medianas em dois segmentos na razão de 2:1. Como assim, professor? Simples. Se você olhar, por exemplo, para essa mediana, certo? Aqui vai do vértice C até o ponto N. Essa propriedade, que também você pode demonstrar usando conhecimentos básicos de geometria plana, diz que esse segmento aqui, o de cima, ele tem o dobro do tamanho desse segmento de baixo, certo? Do mesmo modo, se você olhar para essa mediana aqui, que vai do vértice A até o ponto M, essa propriedade diz que esse segmento aqui, que vai de A até G, ele tem o dobro da medida do segmento que vai de G a M. E assim por diante. No caso, o baricentro ele divide cada segmento na razão de 2:1, cada mediana, certo? Ou seja, uma parte, dessa mediana vai ter o dobro da outra parte, certo? Então, vamos usar isso para a gente demonstrar uma fórmula que dê para encontrar as coordenadas do baricentro em função dos vértices. Vamos aqui passar a página. Bem, vamos lá.
Digamos que eu tenho aqui um triângulo num plano cartesiano e eu, obviamente, eu conheça, não é, as coordenadas dos vértices, do modo como está aqui no plano cartesiano, certo? Para ficar melhor, eu vou colocar esse ponto aqui, ó, como ponto P, que é o ponto médio do lado BC. Eu vou colocar esse ponto bem aqui, ó, vou chamá-lo de ponto N, que vai ser o ponto médio do lado AB. E vou chamar esse ponto aqui, não é, de ponto M, que vai ser o ponto médio do lado AC, certo? Vamos lá. Vamos encontrar uma fórmula no qual eu consiga encontrar as coordenadas do baricentro em função dos vértices. Bem, pela propriedade, não é, eu falei para vocês que o baricentro ele divide cada mediana na razão de 2 para 1. A partir de agora eu vou sempre me concentrar, ó, nessa mediana aqui, ó, que vai do vértice C até o vértice N. Você poderia se concentrar em qualquer uma das outras três, não tem problema. Eu, não é, estou decidido a me concentrar em cima dessa aqui, ó, certo? Usando a propriedade, eu vou marcar esse ponto bem aqui, ó, um ponto auxiliar, que eu vou chamar de ponto Q, de modo que a medida desses segmentos aqui, ó, sejam iguais, ou seja, a medida do segmento NG, GQ e QC sejam as mesmas. Posso fazer isso? Posso, porque pela propriedade, não é? O segmento que vai do baricentro G até C, ele tem o dobro da medida do segmento que vai de G até N, certo? Então, esse ponto Q que eu marquei, não é? É o ponto que está na metade, é o ponto médio do segmento que vai de G até C. Então, sabendo disso, eu posso aplicar as fórmulas do ponto médio em alguns desses pontos. Lembrando que eu estou me concentrando, ó, novamente nessa mediana aqui, ó, certo? Então, vamos aqui aplicar algumas fórmulas, não é, do ponto médio. A primeira, eu vou aplicar em cima do próprio ponto N, certo? Já que N, ele é ponto médio do segmento que vai de A até B. Então, vamos fazer isso. Então, quem é que vai ser o x de N? Vai ser o x de A mais o x de B sobre 2. Quem vai ser o y de N? Vai ser o y de A mais o y de B sobre 2. Não é? Ficou um pouco poluído aqui. Vamos aqui não deixar tão poluído aqui, não é, a minha escrita. O x de N vai ser igual ao x de A mais o x de B sobre 2. E o y de N vai ser igual ao y de A mais o y de B sobre 2, não é? Vou guardar aqui essas relações. Essa primeira eu vou chamar de 1, a segunda eu vou chamar de 2, não é? Agora, ó, eu vou aplicar a fórmula do ponto médio bem aqui, ó, no ponto Q, já que o ponto Q ele vai ser ponto médio do segmento que vai de G até C. Então, eu posso dizer que o x de Q ele vai ser igual ao x de G mais o x de C sobre 2. E o y de Q vai ser igual ao y de G mais o y de C sobre 2. Pronto, essas duas relações eu vou chamar a de cima de 3, a de baixo de 4. Agora, ó,
eu vou olhar para esse meu ponto G aqui, para o baricentro, ó, que ele também vai ser um ponto médio. Vai ser o ponto médio do segmento que vai de N até Q. Então, eu posso dizer que o X do baricentro vai ser igual ao X de Q mais o X de N sobre 2. E o Y de G vai ser igual ao Y de Q mais o Y de N sobre 2. Pronto. Essa relação de cima eu vou chamar de 5. A de baixo de 6. Pronto. Agora eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para encontrar uma fórmula que me dê as coordenadas do baricentro. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer a parte do X. A do Y não vou fazer porque você faz de forma análoga. Você faz do mesmo jeito, certo? O procedimento que eu vou fazer com X vai ser o seguinte, ó. Eu vou substituir a relação 1 e a relação 3 em 5 para ver o que acontece, não é? Vamos fazer isso aqui abaixo. Eu tenho aqui a relação 5, que é quem? XG é igual a XQ mais XN sobre 2. Só que no lugar de XQ, eu vou botar a relação 3, ó. Eu vou colocar, ó, o valor de XQ, que é quem? XG mais XC sobre 2. Vamos fazer isso, não é? Então aqui fica como? Fica no lugar do XQ, não é? Eu vou colocar quem? XG mais XC sobre 2. Mais, agora quem é o XN? O XN eu vou colocar a relação 1, ó. Quem é o XN? É XA mais XB sobre 2. Então eu boto aqui, ó. XA mais XB sobre 2. Tudo isso sobre 2, ok? Então, quem vai ser o X de G? Ora, estou somando frações de mesmo denominador. Conservo o denominador e somo os numeradores. Então, na parte de cima fica como? Fica XA mais XB mais XC mais XG, tudo isso sobre 2. E tudo isso ainda o que? Eu vou dividir por 2. Esse 2 aqui de baixo está dividindo, eu posso passar para o primeiro membro multiplicando. Então fica 2xg é igual a xa mais xb mais xc mais xg, tudo isso sobre 2. Posso pegar novamente esse 2 que está dividindo e passar para o primeiro membro multiplicando. 2 vezes 2 dá o quê? Dá 4xg, que é igual a quem? xa mais xb mais xc mais xg. xg está positivo, passo para o outro lado como? Passo para o outro lado, negativo. Então fica 4xg menos xg é igual a xa mais xb mais xc. Ora, quanto é, pessoal? 4xg menos xg? 3xg. Então 3xg é igual a xa mais xb mais xc. Ora, para encerrar, eu pego 3 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Portanto, quem vai ser o x do baricentro? Vai ser xg, que é igual a xa mais xb mais xc, tudo isso sobre 3. Então, essa primeira fórmula aqui, ela me dá, não é, o x do baricentro, mas eu preciso também da parte que me dá o y. Mas
o procedimento é o mesmo que eu fiz para encontrar o do x, não é? Só que eu não vou fazer esse cálculo todo novamente. Então, colocarei assim, ó, analogamente, não é? Só que no lugar de eu usar as relações 1, 3 e 5, eu vou usar as relações 2, 4 e 6, não é? Ó, se você substituindo a relação 2 e a relação 4 na relação 6, o que é que você vai ter se você fizer esse cálculo todo novamente? Você vai ter a outra parte da fórmula do baricentro. YG é igual a YA mais YB mais YC, tudo isso sobre 3. E essa aqui é a outra parte, não é, da fórmula do baricentro do triângulo, certo? Deixe-me aqui organizar o quadro para vocês, certo? Tá bem aqui, não é? A demonstraçãozinha é de como encontrar a fórmula do baricentro do triângulo. Vamos agora aplicar essa fórmula na resolução de duas questões. Primeira questão, essas questões que eu estou resolvendo eu peguei no site Brasil Escola, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Podemos afirmar que o baricentro do triângulo, cujos vértices são os pontos A, 2 e 1, B, menos 3 e 5 e C, 4 e 3, é o ponto? Bem, é só uma aplicação básica da fórmula do baricentro. Quem vai ser o x do baricentro, professor? Vai ser o xa mais xb mais xc, tudo isso sobre 3. Quem é o x do ponto A? 2. O de B, menos 3. O de C, 4. Tudo isso sobre 3. 2 com menos 3 é menos 1. Menos 1 com 4 é 3. 3 sobre 3 é igual a 1. E encontrei o x do baricentro. O y do baricentro é o y de A, mais o y de B, mais o y de C. Tudo isso sobre 3, que é igual. Quem é o y de A, professor? O y de A é 1, o y de B é 5 e o de C é 3. Tudo isso sobre 3. 1 mais 5 é 6, 6 mais 3 é 9. 9 sobre 3 é igual a 3. Portanto, eu tenho o baricentro, que é o ponto 1 de x e 3 de y. Qual é a alternativa? Letra A. E a questão está resolvida. Ok? Uma aplicação bem simples. Segundo e último exemplo. Em uma cidade serão instaladas 3 torres de telefonia para resolver o problema com a falha na rede e no sinal para celulares. Acontece que as posições dessas torres foram planejadas de modo que o centro da cidade coincida com o baricentro do triângulo com vértices em A, B e C, que são as localizações das torres. Para escolher a posição das torres, definiu-se a prefeitura como a origem do eixo, e o centro da cidade se localiza o ponto 1 e menos 1. Certificaram-se que as localizações dos pontos A e B seriam A, 12 e menos 6, e B, menos 4 e menos 10. Sendo assim, qual deve ser a localização do ponto C? Bem, a interpretação da questão é a seguinte, não é? O baricentro, não é, do triângulo vai ser o centro da cidade, que é o ponto 1 e menos 1. Ora, eu tenho dois vértices do triângulo, que é o ponto A, 12 e menos 6, e o ponto B, que é menos 4 e menos 10. O que a questão quer é o outro vértice do triângulo, né, que é o vértice C, que eu vou chamá-lo apenas de x e y. Como a questão fala de baricentro do triângulo, né, eu vou até grifar essa parte, ó. Tá aqui, ó, o centro da cidade coincide com o baricentro do triângulo. Então, eu vou usar a fórmula do baricentro. Então, xg é igual a xa mais xb
mais xc sobre 3. Substituindo aqui os dados na fórmula, né? Vou aqui marcar aqui com asterisco a primeira parte. Quem é o x do baricentro? É 1, que é igual. O x de B é menos 4. Opa, mas eu tenho que colocar o x do A primeiro, professor. O x de A é quem? É 12. O x de B é quem? É menos 4. O x de C é apenas o x. Tudo isso sobre 3. Resolvendo essa equação, eu encontro o x do ponto C. 3 dividindo, por outro lado multiplicando. 3 vezes 1 é 3, que é igual 12 com menos 4, é 8, mais o x. 8 positivo, passo para o outro lado, negativo. Finalmente, eu tenho o x do ponto. Quanto é 8? Quanto é 3 com menos 8? Menos 5. Está aí o x do ponto. Para você encontrar o y, você use a outra parte da fórmula. Quem é o x do baricentro, professor? É o y do baricentro. É o y de A, mais o y de B, mais o y de C, sobre 3. Quem é o y do baricentro? É menos 1, que é igual. Quem é o y do ponto A? Menos 6. E o de B? Menos 10. Mais o y de C? É y. Tudo isso sobre 3. Então, 3 está aqui dividindo, por outro lado multiplicando. Menos 1 vezes 3 é menos 3, que é igual. Menos 6 com menos 10, menos 16, mais o y. 16 negativo, passo para o outro lado, positivo, que é igual ao y. Finalmente, quem vai ser o y? Menos 3 com 16 é 13. Encontrei o valor de x e o valor de y. Portanto, quem vai ser o ponto C que eu procuro? O x, que é quem? Menos 5. E o y, que é quem? 13. Qual é a resposta? Item D. Está aqui, não é? A questão resolvida. Ok, pessoal? Por hoje é só. Bons estudos a todos.